Graça e paz, meus amigos, estamos em mais um estudo sistemático, conhecendo o amor de Deus, o discipulado. Estamos no estudo número 11, o batismo cristão, e também vamos estudar a temática, a Santa Ceia, página 51, para aqueles que têm a lição. Ou abra a tua Bíblia em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O batismo é um ato de iniciação na igreja cristã e simboliza purificação do pecado e identificação com Jesus Cristo. Logo, quando eu procuro o batismo, é porque eu já estou vivendo uma novidade de vida, eu já estou me santificando, eu já nasci para Cristo, eu já estou buscando fazer a vontade de Deus, e eu então vou procurar o batismo, que é o ato de iniciação, de eu agora membrar no corpo de Cristo, participar da Santa Ceia do Senhor e das atividades propostas na Igreja de Cristo. O batismo é um gesto simbólico que ilustra a morte do cristão para o mundo do pecado e identifica uma novidade de vida em Cristo Jesus. Nós vamos ver o ato que é praticado corretamente, o batismo. É por imersão, o ato de mergulhar nas águas. Então, o batismo bíblico cristão, cristocêntrico, é por imersão, mergulhar nas águas e depois retornar, porque quando o cristão mergulha, ele está morrendo para o mundo, e quando ele volta novamente, ele está nascendo para Cristo. O ato da imersão, que é o ato de sair das águas, é o ato de que significa a vitória sobre a morte, ou seja, a ressurreição, é ressuscitar com Cristo e viver agora uma novidade de vida. O fato de que os gestos são realizados como o próprio cristão demonstra que ele identificou-se espiritualmente com Jesus. Porque Jesus, quando João Batista o batizou, ele batizou por imersão e por emersão. Logo então, este é o modelo bíblico. Quando nós olhamos ainda que para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o batismo não salva ninguém, mas um salvo procura se batizar. Alguém que está vivendo em novidade de vida, caminhando com o Senhor, logo então ele procura se batizar para cumprir as Escrituras, para cumprir os ensinamentos de Jesus. Lembramos que a forma do batismo não é feita apenas em uma igreja, é por todas as igrejas pentecostais do Brasil e do mundo. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem essa prática por imersão e emersão, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ensina as Escrituras em Mateus 28, 18 em diante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós não consideramos o batismo de criança, pois uma criança não sabe discernir da mão esquerda e da direita. O batismo, no seu original, é arrependimento de pecado, ou seja, uma criança não tem pecado algum, e logo então, na forma que ela já pode discernir da mão esquerda e da direita, ela pode então agora compreender, ela vai procurar entrar no caminho do batismo. Mas vamos ver a Santa Ceia, lembrando que o batismo não é opcional para o cristão. Todo cristão deve procurar o batismo. Ele deve sim seguir a sua vida, analisar alguns pontos e procurar o batismo. Vamos ver uma perguntinha aqui, que está: defina o batismo cristão. O que é o batismo cristão? É uma iniciação na igreja de Cristo, no corpo de Cristo em comunhão. Qual a origem do batismo? A origem do batismo foi pelas primeiras comunidades cristãs, e foi a ideia cristocêntrica, quando João então batizou. Lembrando que já na antiga aliança já havia o tipo de batismo para a purificação dos judeus, mas nós vimos os modelos de Jesus Cristo e João Batista. Como é praticado o batismo? Por imersão,
e imersão, ou por imersão e emersão, mergulho, o ato de sair das águas. Quais são os propósitos do batismo? Os propósitos do batismo são estruturar e dar depoimento público que eu então estou professando a Cristo e me estruturar na fé em Cristo. Quem pode ser batizado? Aqueles que estão vivendo em novidade de vida, aqueles que já estão santificando a sua vida, que já abandonaram a velha natureza pecaminosa, já abandonaram os vícios, o mundo e estão vivendo em Cristo Jesus. A Santa Ceia, lembrando aos irmãos que só pode tomar Santa Ceia aquele que for batizado, segundo a dogmática da igreja, segundo aquilo que nós professamos e cremos. A Santa Ceia é algo soberano, porque a Bíblia diz que quem não participa ou não come do corpo e não bebe do sangue, não tem parte com Cristo. Então eu preciso buscar estar me purificando e me santificando para participar da Santa Ceia. Logo, quando eu me batizo, eu já vou poder participar da Santa Ceia. Quem instituiu a Santa Ceia? Para que foi instituída? Para que nós lembrássemos periodicamente do sacrifício de Cristo. Então, todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós se lembramos do sacrifício de Cristo e do que Ele fez por nós. Os elementos que são usados na Santa Ceia para a celebração da Santa Ceia é o pão e o suco de vide, ou seja, relembrando que isso é simbólico, mas é poderoso, lembrando a morte de Cristo, que Ele foi moído pelas nossas transgressões e derramou a última gota de sangue para a remissão dos nossos pecados. O pão torna-se pronto para servir de alimento. É necessário que se prepare a massa e seja amassado. Cristo foi preparado e foi amassado no Calvário para nós podermos participar do ato da Santa Ceia. Semelhantemente, Jesus Cristo como o pão da vida, João 6,48. Então Jesus é o pão da vida. Ele tornou-se homem de carne e osso, João 1,14, e foi amassado, isto sofreu, Filipenses 2,8. Ele sofreu por amor da minha e da tua vida. O vinho pode representar o próprio Cristo, o suco de vide pode representar o próprio Cristo e também pode representar o sangue de Cristo derramado no Calvário. João 15,1, ele vai dizer, ele se identifica como a videira verdadeira e os que servem a ele como as varas. E se nós estivermos ligados nesta videira verdadeira, tudo o que nós pedimos, nós vamos de receber de Cristo. Então João 15,1 vai falar que ele é a videira verdadeira. Diante da beleza e da riqueza deste símbolo, nós vamos compreender que o ato da Santa Ceia é um ato poderoso, é um ato de comemoração. E o que é o culto de Santa Ceia? É um culto de comunhão cristã, é um memorial de fé, onde os crentes locais participam de alegria, emanam de uma alegria muito satisfatória, servindo a Jesus Cristo. Então, o culto de Santa Ceia é um culto de festa, de celebração. Então, para eu estar comungando, para eu estar em comunhão com o corpo de Cristo, eu preciso passar pelo batismo. Passando pelo batismo corretamente, eu agora engreno no ato da Santa Ceia, que é simbólico, mas é poderoso, relembrando o sacrifício de Cristo dia após dia. Que Deus te abençoe. Espero que você esteja aproveitando esse estudo e que Deus possa continuar te abençoando para a glória do Senhor Deus e Pai. Grande abraço.